vou estar falando sobre mercado de CFDs e o mercado de Forex. Em um mercado globalizado, hoje nós sabemos que o mercado existe essa opção de você em qualquer parte, em qualquer canto, né, do mundo, você operar em outros mercados. Qual que seria uma boa opção de investimento? Tá? Então vamos a estudar esses dois mercados, que é o mercado de CFDs e o mercado de Forex, um pouco diferente do mercado de ações que nós temos, né, principalmente o exemplo aqui da B3, que nós temos hoje o mercado de ações e também o mercado de futuros, que é um mercado de bolsa. Vamos entender como é que funciona esse mercado de CFDs e o mercado de Forex. Muitas pessoas operam nesses mercados e não sabem o que são esses mercados e como são estruturados esses mercados. Então esse é o objetivo desse conteúdo. Okay? Então, mercado de CFDs, o que seria? Tá? A sigla significa contrato por diferença, que em português, né, que são contratos financeiros baseados em um ativo, mas interessante enfatizar que é um derivativo, você não está comprando a ação específica. O índice, ele permite ao investidor participar do movimento do preço. Olha só que interessante, essa é a grande característica do CFD. Ele proporciona ao investidor participar da movimentação do preço, ou seja, comprar e se subir ganhar dinheiro, ou se vender e o preço cair ele ganhar dinheiro de uma ação ou um índice sem ter a posse do ativo subjacente. Por exemplo, quando nós compramos uma ação da Petrobras aqui na bolsa aqui, você comprou e você deixou ela em carteira ali, você vai ter essa ação, tá, até o momento que você realizar a venda dela. O mercado de CFDs, ele é um derivativo, tá, desse mercado que nós estamos, que eu acabei de falar, no mercado de ações ou no mercado de índices, na qual você compra o ativo realmente, mas você participa somente da movimentação do preço, ganhando dinheiro nessa movimentação. Legal? Aí nós vamos ver as vantagens que isso tem. Diferente então do mercado futuro, que você tem a possibilidade de entrega física do produto, essa outra do mercado futuro ele existe a entrega. No CFD você estará negociando somente então a variação do preço. Tipos de CFDs: Ibovespa, DAX, SP500, né, o DAX, que é o índice alemão, índices japoneses e todos os índices das principais bolsas mundiais você tem nessa plataforma. Matérias-primas, por exemplo, café, o açúcar, milho, soja, petróleo, ouro. Ações, então nós temos lá ações da Microsoft, Nike, Apple, Disney, Google, tá? Então você tem vários tipos de ações também que podem se tornar CFDs, derivativos, na qual você pode comprar, mas você não vai estar comprando papel em si, porque você não tem interesse. O seu interesse é, por exemplo, o especulador. Cara, ele quer a variação do preço. Ele quer comprar barato e alguns minutos, alguns dias, algumas horas ou alguns meses sair e realizar o lucro dele. Okay? Então esse é o objetivo do mercado de CFDs. Os CFDs são negociados com margens, olha só que interessante, um ponto positivo, permitindo dessa forma ter uma exposição a uma ação ou índice, em particular usando um capital muito menor do que ser negociado diretamente o ativo. Então, essa é uma grande diferença quando você negocia numa bolsa de valores um ativo, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Petrobras que eu falei, na qual você não tem uma alavancagem muito grande para negociar, e quando você negocia o derivativo dele no mercado de CFDs, por exemplo, você vai ter lá a Petro, esse derivativo da Petro 4 CFDs da Petrobras, você tem uma alta alavancagem, porque o mercado de CFDs possui isso, que é uma das características do mercado. Então, embora os CFDs não confiram totais direitos sobre o ativo, olha só que legal, o subjacente, aquilo que eu já falei, refletem a performance do mesmo, incluindo eventos das empresas, como, por exemplo, pagamento de dividendos. Então, se você manter esses CFDs que você comprou de uma ação, por exemplo, e essa ação gerar dividendos, você vai receber também. Tá? Então, olha só as vantagens que nós temos para estar operando o mercado de CFDs. Origem do mercado de CFDs. Foram originalmente desenvolvidos no início de 1990 em Londres como um tipo de equity swap, né? Um contrato derivativo financeiro. Eu já falei aqui em lives anteriores o porquê que esse mercado de CFDs e de Forex ele é tão forte e a regulamentação na Inglaterra é forte, porque nasceu lá, principalmente o CFDs nasceu lá. O órgão que regulamenta a FCA, por exemplo, existe há muito mais tempo, então existe mais regras, mais
a exigência é muito maior do que em outros países que foram depois copiando, ok? Eles foram inicialmente utilizados pelos fundos de hedge e por traders institucionais para negociar de forma rentável a sua exposição a ações na Bolsa de Londres, principalmente pela necessidade reduzida de margem por contrato necessária porque nenhuma ação física muda de mãos, evitando os impostos do Reino Unido. Olha só o porquê que a gente lá não paga imposto, né? O pessoal fala, mas lá a gente tem que pagar imposto quando está operando lá? Não, a gente só vai pagar imposto sobre o ganho financeiro quando nós repatriamos ou quando nós vamos aferir o nosso ganho aqui no Brasil, tá? Mesmo sendo lá de fora. Mas lá nós não pagamos nada, então é uma das vantagens. Então, os fundos de hedge, para redear, né, o que eles tinham em bolsa de valores, em ações, para redear no mercado de CFDs. No final de 1990, CFDs foram introduzidos para os traders de varejo, porque até então era só para os grandes. Eles foram popularizados por um número de empresas do Reino Unido, olha lá, o Reino Unido novamente, falando de onde nasceu isso, caracterizados por plataformas de negociação online inovadoras que tornaram mais fácil acompanhar a movimentação dos preços e a negociação em tempo real. Então nós, varejo, após tecnologia, os brokers, as corretoras, disponibilizou esse mercado de CFDs para estarmos operando também. Então aqui alguns exemplos, dentre os principais CFDs, os mais conhecidos são os que refletem ativos do mercado de futuros, né? Futuros são contratos de compra e venda de um determinado ativo a um preço especificado numa data futura. Então por isso, quando nós abrimos a plataforma, existe com vencimento, existe lá, por exemplo, o COF e o seu vencimento, o SP500 e o seu vencimento. Porém, existe o cash também, que é um outro derivativo criado em cima desse principal, com outros objetivos, para não ter o vencimento, para quem opera mais a longo prazo não se preocupar com rolagem, enfim. Então nós temos aí os agrícolas, a café, açúcar, milho, soja, os índices SP500, DAX, o da B3, energia, gás, petróleo, minério, ouro, prata, cobre. É por isso então que eles são chamados de futuros, tá? Futuros foram criados, para quem não sabe, lá no mercado de Chicago, tá? A CME em 1972, que é o maior mercado ali de futuros dos Estados Unidos. Como os contratos de futuro eles são padronizados, né, e negociados através de um intercâmbio centralizado, que é um mercado centralizado, diferente do mercado de moeda, que nós vamos ver que é descentralizado, ele é um mercado muito transparente e ele é bem regulamentado. Então isso significa que a informação de preço e de transação, elas estão prontamente disponíveis. O que então o mercado de CFDs faz? Vai lá, pega esse preço e joga de uma forma de um derivativo. Então se você acompanhar os preços, eles vão ter ali a mesma movimentação. Então não tem como você falar, o açúcar no CFD está subindo e lá na CME está caindo. Não, porque no CFDs ele segue o mesmo nível, né? O mesmo ritmo, o mesmo do mercado futuros, legal? O mesmo acontece para os ativos, para as ADRs, tudo vai também da mesma forma. Se um está subindo, o outro vai estar subindo, se está caindo, vai estar caindo, se está lateralizado, vai estar lateralizado. Não existe uma discrepância entre um e outro. Mercado de Forex, né? O mercado de câmbio, cada um conhece, né? Tem vários nomes. Forex, o acrônimo da expressão Forex Exchange, literalmente divisas, então pode ser chamado mercado de Forex, mercado de divisa, mercado de câmbios. É um mercado de balcão descentralizado, isso é importante entender. O que é um mercado descentralizado? É um mercado diferente de uma bolsa de valores na qual existe uma centralização. Compra e venda vai para o mesmo local, é executado no mesmo local. O mercado de Forex ele é descentralizado, é países trocando contra países, contra traders, contra grandes fundos, grandes organizações multinacionais, por algum motivo, redeando, protegendo suas importações ou exportações, enfim. São então interligados através de uma rede eletrônica. Então ele é considerado um mercado descentralizado, que existe algumas características. Então inclui trocas entre os grandes bancos, bancos centrais, corporações multinacionais, governos e outras instituições financeiras. Lembrando que o mercado de Forex ele foi criado pelos bancos e para os bancos, que inicialmente somente os grandes, esses grandes aqui, conseguiam participar desse mercado, enquanto não existiam as corretoras, os brokers de varejo, porque o volume financeiro necessário é muito grande. O lote mínimo é 1.
Um lote mínimo de euro USD são 100 mil dólares. E a alavancagem ali não tem essa alavancagem que as corretoras oferecem, 100, 200, 400 vezes. Então, é um mercado que só foi disponibilizado após a criação do, principalmente, tecnologia, né, com a internet e os brokers aí que hoje proporcionam os pequenos investidores, os investidores de varejo a estarem participando. Então o mercado cambial também chamado de Forex, FX, o FX Spot, tá? É o maior mercado financeiro do mundo, com volume de mais de 5 trilhões por dia. Nós vamos ver mais à frente, está em quase 6 trilhões, que é a última pesquisa que eu fiz. O termo spot ele é usado para se refletir as transações que envolve somente a troca de fluxos financeiros entre as partes, diferente do mercado de ações e futuros, onde existe a troca da titularidade de ativos reais. Legal? Como eu expliquei pouco atrás do mercado dos CFDs, o mesmo também no mercado de Forex. Só um pouquinho para vocês entenderem aqui da história, tá? Então, em 1944 houve uma conferência de Bretton, né, realizada aí em 1944, essa conferência com 730 delegados de 44 países, estabilizou ali o objetivo de estabilizar as taxas de câmbio, né, por um tempo, mas como as principais economias do mundo, né, na época começaram a mudar e a crescer em velocidades diferentes, essas regras do sistema logo se tornaram obsoletas e limitadas. Então a ideia era indexar ao dólar mais ou menos aí 1%, cujo valor por sua vez estaria ligado ao ouro numa base fixa de 35 dólares por onça, que foi a imagem do hotel onde foi feita essa conferência. Em 71, diante das pressões aí da demanda global por ouro, então o presidente aí, o Nixon dos Estados Unidos aí suspendeu esse tratado, okay? Então cancelando essa conversibilidade direta do dólar em ouro, e assim as moedas dos países que faziam parte do acordo passaram a flutuar aí no mercado cambial, oscilando em função da oferta e da procura. Então aí nascia então o mercado Forex, é o que nós temos então até hoje, essa oscilação, demanda e oferta, né? Uma tendência de alta, tem mais compradores, uma tendência de queda, tem mais vendedores, vai ter mais oferta. E aí é o que nós temos então, essa oscilação do preço, da flutuação do mercado. Isso é bem claro quando nós vimos aqui essa oscilação que acontece no dólar real aqui no Brasil. Então a estrutura, tá, do mercado de Forex também em liquidez, ao contrário de outros mercados financeiros, como de Nova York ou a B3, o mercado de Forex não tem nenhuma localização física. Aquilo que eu falei para vocês, é descentralizado. Então a bolsa, a B3 aqui, ela tem uma localização em São Paulo, onde é feita ali as negociações de compra ou venda. Já de Forex não existe, é uma rede eletrônica na qual é feita essas negociações. Grande parte do volume de negociação ocorre no que chamamos de mercado interbancário. Ele é composto por redes eletrônicas de negociação, que são utilizadas pelos grandes bancos. Somente os grandes bancos estão interligados nessa rede, de uma forma contínua ali, 24/5. Então, por isso que o mercado não fecha, está ligado direto. Então, isso significa que o mercado cambial está espalhado, né, por todo o mundo, sem uma localização central. O mercado de Forex é, de longe, o maior mercado financeiro e mais popular do mundo. Opera globalmente por um grande número de indivíduos e organizações. Então é um mercado aí com uma volatilidade e volume financeiro tremendo. Por que a CVM não regulamentou ainda? E a questão, pessoal, a questão que está chegando cada vez mais próximo da CVM liberar. A CVM e o Banco Central, né? Acho que a CVM é o que fiscaliza, mas o Banco Central é que existe, vai fazer a liberação. Mas eu acredito que a questão aí de, não sei se dura mais 1 ano, 2 anos, para termos corretoras de Forex de lá de fora aqui no Brasil, de corretoras de Forex e CFDs aqui no Brasil, porque são algo que trabalham em conjunto, os CFDs e o Forex. Não existe uma corretora que trabalha só moedas, tá? Os CFDs com Forex ali vão estar juntos na mesma plataforma. Então acredito que é questão de tempo, que logo vai ter a liberação. Mas o porquê que demorou tanto assim? Política. Uma questão que eu acho importante é a concorrência com a Bolsa, tá? Porque é aquilo que eu falei, o pessoal pergunta, pô, Alexandre, por que você não opera o mercado aqui? Cara, porque eu já operei, inicialmente em 2002 eu operei por 6 anos, mas depois que você testa o mercado lá fora, a analogia que eu faço é você andar de Fusca, mercado aqui, e depois andar com uma Ferrari. Quando você está andando de Fusca, legal, te leva para qualquer local, mas depois que você
anda de Ferrari, você não quer mais voltar a andar de Fusca. E é mais ou menos isso depois que você testa o mercado lá fora. Interesses, tá? Então, vários fatores aí contribuíram, mas acredito que é inevitável essas corretoras estarem trabalhando, fazendo concorrência com a bolsa aqui. Eu acho que vai ser algo saudável. O tamanho do mercado, ele é o maior mercado do mundo, pessoal, em termos de volume de dinheiro, tá? Movimentado. São mais de 6,5 trilhões de dólares diariamente. Se a gente pegar a bolsa de Nova York, que é a maior bolsa, ela movimenta diariamente 169 bilhões. A Bovespa B3 aqui, ó, eu pesquisei, está em 29 bilhões. Legal? Então, só para a gente ter ideia da comparação de tamanho, ó, o volume diário negociado. Comparando com essas duas aqui, ó, o Forex, a NYSE, olha a discrepância. Eu joguei num gráfico aqui no Excel, 6,5 trilhões. A NYSE, que é a maior bolsa, a maior é a americana, depois é de Londres, depois é de Tóquio. Mas eu comparei aqui com a maior e depois coloquei a nossa, a B3 aqui, só para a gente ter uma noção. O mercado de câmbio é 32 vezes maior, tá, do que somado essas duas. Se a gente comparar só com a B3, tá, eu peguei esse elefante aqui, ó, e coloquei essa formiguinha. A formiguinha a gente tem que colocar uma lupa aqui, ó, ampliação para conseguir identificar. O mercado ele é 224 vezes maior. Tá? Então, pessoal, em questão de oportunidades, vocês entendem quando eu falo Ferrari e um Fusca, comparar uma Ferrari com um Fusca? Em questão de tamanho, é inevitável que o mercado de Forex ele é muito mais vantajoso em relação a oportunidades. Aí lá você tem uma gama imensa de ativos financeiros, de moedas para estar operando, enquanto aqui nós temos o índice, o dólar e algumas ações aí que tem uma certa liquidez, principalmente para quem gosta de day trade, para operar no intraday. Lá não, lá você tem, cara, dezenas, centenas de ativos financeiros para estar operando. O que é negociado no mercado Forex? Tá. Dinheiro, ok? Você compra uma moeda, ó, presta atenção, você vai comprar uma moeda como uma compra de uma participação de um determinado país. Porque a moeda ela não representa a economia de um país. O dólar representa a economia americana. O real, a economia brasileira. Então você está comprando, quando você compra, por exemplo, o euro-dólar, você está comprando o euro-dólar. O que você está comprando? Você está comprando na expectativa que a economia da zona do euro vai se valorizar e do dólar vai se desvalorizar. Então o preço da moeda é um reflexo direto do que o mercado pensa sobre a saúde atual e futura, né, da economia da referida moeda do país que você está negociando. Aqui nós temos então as principais moedas e aqui eu coloquei o volume diário negociado. Aqui é importante vocês entenderem para saber o porquê que a gente acaba escolhendo par X e não par Y, porquê que escolhe alguns pares e não outros pares. Então nós temos as principais moedas, nós temos então o dólar, que negocia ó, de forma disparada 5,8 trilhões do volume diário, está concentrado no dólar. Em segundo, vem o euro, 2,1 trilhões. Aí depois vem o ien, moeda japonesa, 1,1 trilhões. A libra, 844 bilhões. O AUD, 447 bilhões. O dólar canadense, chamamos de CAD, 332 bilhões. O franco suíço, ou CHF, 327 bilhões. E o dólar Nova Zelândia, ou NZD, 137 bilhões. E aí eu faço a pergunta, qual par de moeda é o mais negociado dentro do mercado de Forex? Com certeza é o par Euro-USD. Por quê? Porque está envolvendo as duas principais moedas mais negociadas. E a segunda moeda seria o USD-JPY. Por quê? Pegamos a primeira moeda mais negociada com a terceira moeda mais negociada. Então nós temos em primeiro lugar Euro-USD, em segundo lugar USD-JPY e assim por diante. Podemos fazer uma escala da mais negociada para menos negociadas entre as principais moedas. Então elas são negociadas em pares. Ali eu mostrei moedas individuais, mas elas são negociadas em pares. Então, a negociação Forex é a compra simultânea de uma moeda e venda de outra. Então, quando você compra o euro, por exemplo, você está comprando o euro USD, você está comprando o euro, apostando na alta do euro
e vendendo o dólar. Ou seja, você está apostando que o euro vai se valorizar. Se a gente tivesse dois gráficos separados, que nós não temos, tá? Dois gráficos separados, nós vamos ter o euro subindo e o dólar caindo. Mas o que acontece? Um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio, como se fosse um cabo de guerra. Normalmente elas estão num cabo de guerra e quando um consegue puxar mais para um lado, por isso que falam que o mercado ele fica 80% das vezes lateralizado, porque elas estão em um cabo de guerra na qual as forças estão equilibradas. E quando ela ganha uma tendência de alta, houve um desequilíbrio entre essa força. A força de uma moeda foi superior à força da outra moeda. Quando cai, também houve um desequilíbrio. As negociações são em pares de moedas. Principais pares de moedas majors, aquilo que nós falamos. Então nós temos aí o euro, USD, primeiro par, USD, JPY, GBP, USD, Libra, dólar, USD, CHF, USD, CAD, AUD, USD, NZD, USD. São os principais que nós chamamos de major. Qual é a característica principal dos majors, pessoal? A moeda dólar, que é a moeda número 1, mais uma segunda moeda de uma economia forte também, como do Japão, o Ien, tá? O Ien é uma moeda forte. Nós temos a Libra, que é uma moeda forte, o franco suíço, da Suíça, que é uma moeda forte também, o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar Nova Zelândia. Você não vai ver aqui, ó, as principais moedas, o USD, BRL, que é o real. Nós vamos ver isso em exótico. Por quê? Porque é de uma economia emergente, não é uma das principais economias, associada com o dólar. Por mais que o dólar é o número 1, mas em segundo tem que ter uma segunda moeda forte também. Perfeito? Então, majors, nós já vimos. Minors, pares de moedas que não contêm o dólar dos Estados Unidos, são conhecidos como os pares menores. Os pares menores mais negociados derivam das três principais moedas, euro, ien e a libra. Então nós vamos ter o euro e CHF, o euro e a libra, o euro e o CAD, o euro e o AUD, o euro NZD. Tá? Então o euro é uma segunda moeda mais forte que vai conter os minors. Então nós temos os majors, que nós acabamos de ver, e os minors, que são associados com o euro, que é a segunda moeda mais forte. Continuando aqui, euro JPY, Libra JPY, CHF JPY, o CAD JPY, o AUD JPY, NZD JPY. Lembra, o JPY é a terceira moeda mais forte. Então, consideramos minor associado com moedas também de países fortes. Libra minors. Libra CHF, Libra AUD, Libra CAD e o Libra NZD. Então, aqui nós temos aí o conjunto de Libra. Outros minors, o AUD, AUD NZD, o CAD CHF, NZD CHF, NZD CAD. E os pares exóticos? Pares exóticos são feitos de moedas importantes, tá? Emparelhada com uma moeda de uma economia emergente, como o Brasil, México, Hungria, Rússia, África do Sul e Turquia. Legal? Então nós vamos ter aí, ó, o USD HKD, o USD SGD, o USD ZAR, o USD THB, o USD MXN, o USD DKK, o USD SEC e o USD NOK, tá? Então são moedas exóticas. É algo importante que acho que eu não falei, pessoal, as moedas são impares, sempre a primeira moeda, euro USD, a primeira moeda é sempre a moeda base e a segunda é a moeda cotação. Ou seja, 1,34, eu sei que não está aí só para colocar aqui, ó, 1,3450. Para eu comprar 1 euro, eu preciso de 1,3450 dólares. Legal? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, fica mais fácil. USD, BRL, o dólar real. Não sei quanto que está hoje, vamos colocar aqui, ó, 5,60. Para que eu compre $1, eu preciso de R$ 5,60. Tá? Então, sempre a moeda é a moeda base, primeira moeda, antes da barra,
o antes do tracinho. E a segunda moeda é a cotação, na qual vai estar a cotação da moeda base. Importante aqui, pessoal, dependendo da sua corretora de Forex, você pode ver, né, os pares exóticos, porque tem corretora que nem tem, tá? Tem corretora que nem mostra esses pares exóticos. Mas tem em mente que esses pares exóticos, eles acabam ficando mais caros para estar operando. Por quê? Porque quando você entra numa moeda, você tem duas linhas, você tem as linhas lá, o ask e bid, linha de entrada. Vamos imaginar que o candle está aqui, ó, informação. Tá? Então você vai comprar, quando você vai executar uma compra. Tá? O preço está aqui, mas você vai comprar nessa linha aqui. Ó. Isso aqui é chamado de spread, essa aqui é a diferença. Que no euro-dólar, por exemplo, é 5 pontos. É 5 pontos ou meio pips, tá? Em média, que varia, que o spread ele é variável, mas em média 5 pontos. Quando você vai trabalhar com um par exótico, essa linha que você vai comprar aqui, ela pode estar aqui em cima. Tá? Então a diferença acaba sendo drástica. Você pode pagar lá, às vezes, 200 pontos. Olha só a diferença, de 5 para 200, 150, tá? Em pares exóticos. Acaba ficando altíssimo. Então cuidado, pessoal, operar esses pares mais exóticos. Tá? Na plataforma, normalmente tem lá descrito pares majors, minors, exóticos. Então evita de operar esses pares exóticos, principalmente no intraday, porque não vale o custo da operação, fica caro para você estar operando, foge deles. E apesar da liquidez ser muito baixa. Então aqui um resumo, tá? O gráfico mostra aí os 10 pares de moeda mais negociado. Então nós temos aí do dólar, o euro, o ien, a libra, o AUD, CHF, CAD e outros pares. São os pares então responsáveis por mais de 80% das negociações dentro do mercado. O euro-dólar, o USD-JPY e o GBP-USD, que são o primeiro, o segundo e o terceiro par mais negociado. O dólar, você tem que entender que o dólar ele domina, tá, pessoal? Faz parte das principais pares de moeda, o dólar é o mais importante, tem que ter mais atenção para o dólar dos Estados Unidos. De acordo aí com o Fundo Monetário da FMI, o dólar dos Estados Unidos compreende cerca de 62% das reservas cambiais, tá, oficiais do mundo. Então, tem que ficar muito atento, tá? Principalmente porque que eu falo para os alunos, antes de começar a negociar, ver o calendário econômico, ver os dados econômicos, informações econômicas, principalmente que envolve ali os Estados Unidos, envolve o dólar, tá? Porque ela vai impactar bastante na maioria das moedas, principalmente nas majors, e vai gerar uma alta volatilidade. Okay? Então, se você vai operar, por exemplo, Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, e naquele momento que você vai operar, daqui 15 minutos, 20 minutos, vai sair uma notícia impactante para o dólar, cara, o risco de você levar uma violinada, de você ser estopado é grande, porque a volatilidade é altíssima, por mais que o ativo, que a moeda esteja em tendência. Tá? Pode estar numa tendência de alta, mas ele pode cair 1000 pontos a 100 pips, já aconteceu isso não é raro acontecer, e depois voltar à tendência de alta. Okay? Então, cuidado nesses momentos, principalmente com informações, dados envolvendo o dólar. Okay? Outras razões também significativas, porque o dólar desempenha um papel central no mercado cambial. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é a moeda de reserva mundial. Os Estados Unidos tem os maiores mercados financeiros e mais líquidos do mundo, foi aquilo que eu falei para vocês. As bolsas de valores, as maiores bolsas de valores estão concentradas nos Estados Unidos. Tem um sistema de política mais estável, né, do que os outros países. Estados Unidos é uma superpotência militar. O dólar dos Estados Unidos é o meio de troca para muitas transações entre países. Né? Por exemplo, o petróleo é cotado em dólar, né, norte-americanos. Então, se o México quer comprar o petróleo da Arábia Saudita, ele tem que ir lá e trocar, né, o peso mexicano lá por dólar para fazer a compra do dólar. Então, por exemplo, você vai daqui para o Paraguai, você vai ter que ir, mas lá não é o dólar, mas você vai ter que trocar o real para o dólar para pagar em dólar lá, que compensa mais. Então, quer dizer, o dólar ele é uma moeda aí que é aceita na maioria do mundo, em negociações mundiais, né? Principalmente das grandes empresas, das multinacionais, que acabam tendo que importar ou exportar e acabam tendo que converter a sua moeda aí para fazer essa movimentação financeira. Especulação. Uma coisa importante, pessoal, anotar sobre o mercado cambial
é que as transações comerciais e financeiras contam muito para o volume total de movimentado do dia a dia. Tá? Então, aquela movimentação que nós falamos de 6,5 trilhões ao dia, aquilo acaba impactando muito, tá? E acaba gerando alta volatilidade para o mercado. O lado especulativo deste mercado, onde os investidores de varejo, que somos nós, né, negociam o Forex, embora represente somente uma pequena parcela do volume financeiro, mas é onde vemos um maior número de transações. Okay? Em outras palavras, o volume de negociação vem de traders, né, que compram e vendam com base em movimentos do preço do intraday, tá? Dentro dessa objetivo de especular, às vezes movimentos curtos, né, do preço ali para estar tirando uma vantagem, né, tirando um lucro, seja no movimento de alta ou no movimento de queda do par de moeda. Legal? Pessoal, então, CFDs e Forex, eu dei aqui uma pincelada, nós colocamos aqui para ficar bem claro, acho que muita gente, como eu falei, está no mercado e não entende o que significa, acho que ficou mais esclarecido esses dois temas, esses dois itens aí, quando se fala, vocês conseguem agora diferenciar e entender.